Da mente à matéria. Livro de Dawson Church. A ciência que explica como o cérebro cria a realidade material. Qualquer criação humana começa com um pensamento, seja ela uma sinfonia, uma receita ou um foguetão. Assim que manifestamos uma intenção, desencadeamos uma complexa cadeia de eventos no nosso cérebro. Os pensamentos tornam-se impulsos que, ao percorrerem os caminhos neurais, geram campos eletromagnéticos. É um processo invisível, mas que determina o modo como as nossas moléculas se organizam. Ou seja, a energia, neste caso a mente, transforma a matéria. Em Da Mente à Matéria, o premiado investigador Dawson Church explica-nos a ciência desse processo. Os pensamentos que cultivamos condicionam os átomos e as moléculas que nos rodeiam. E como veremos ao longo do livro, muitas pessoas conseguiram dominar esse poder mental com resultados extraordinários. Dawson Church prova-nos que essas experiências não são apenas coincidências felizes. Neurocientistas descobriram que há um determinado comprimento de onda cerebral que se manifesta em nós através do estado de fluxo, ou seja, a energia flui com uma naturalidade espantosa. E esse fluir pode ser aprendido e replicado, como já hoje o fazem muitos artistas e atletas. Os estudos mais recentes da epigenética, neurociência, psicologia, eletromagnetismo e física quântica ajudam-nos a perceber como podemos entrar num estado de fluxo e assim alinharmos-nos com a energia que nos circunda para podermos tirar, finalmente, todo o partido da nossa força mental. Prefácio. A ciência tornou-se a linguagem contemporânea do misticismo. Pela minha experiência, a ensinar audiências um pouco por todo o mundo, no momento em que terminologia relacionada com religião, tradições arcaicas, culturas seculares ou até mesmo idealismos New Age é mencionada em público, as audiências dividem-se. Pelo contrário, a ciência unifica e, assim, cria comunidade. Portanto, quando alguns dos princípios da física quântica, o modo como a mente e a matéria se relacionam, e do eletromagnetismo se combinam com as mais recentes descobertas da neurociência e da neuroendocrinologia, um estudo de como o cérebro regula o sistema hormonal do corpo, quando se acrescenta um pouco de psiconeuroimunologia, um estudo de como o cérebro, o sistema nervoso e o sistema imunitário se influenciam mutuamente, trata-se da ligação entre mente e corpo e, por fim, se incluem na equação as mais recentes descobertas no campo da epigenética, o estudo de como o ambiente afeta a expressão dos genes. Torna-se possível desmistificar o místico. Assim, também se descobre o mistério do ser e revela-se a verdadeira natureza da realidade. Todas estas novas áreas de investigação apontam o dedo para a possibilidade. Provam que não estamos destinados a ser de uma certa forma para o resto da vida e que não estamos condenados pelos nossos genes. Pelo contrário, somos maravilhas de adaptabilidade e mudança. Sempre que aprendemos algo, surgem diante de nós possibilidades únicas de que até então não estávamos cientes e, consequentemente, mudamos. A isto chama-se conhecimento. E o conhecimento faz com que já não vejamos as coisas como elas são, mas como nós somos. Este é o processo da aprendizagem. E quanto mais aprendemos, mais ligações sinápticas estabelecemos no nosso cérebro. E, como verá neste livro maravilhoso, estudos recentes revelam que basta 1 hora de concentração em qualquer tema para duplicar o número de ligações cerebrais relacionadas com esse tema. A mesma investigação diz-nos que, se não repetirmos, revirmos ou pensarmos naquilo que aprendemos, tais circuitos desvanecem-se numa questão de horas ou dias. Assim, se aprender é criar novas ligações sinápticas, recordar é mantê-las vivas.
A partir da investigação que realizei com milhares de pessoas por todo o mundo, sei que, assim que uma pessoa compreende uma ideia, um conceito ou informação nova, e é capaz de se virar para a pessoa ao lado e explicar-lhe essa informação, certos circuitos do seu cérebro são acionados e estabelecidos. Esses circuitos acrescentam pontos à tapeçaria tridimensional da sua massa cinzenta, permitindo estabelecer os circuitos necessários para iniciar um novo conhecimento e torná-lo uma nova experiência. Por outras palavras, assim que conseguimos lembrar e discutir o novo modelo de compreensão, começamos a instalar o hardware neurológico para preparar uma experiência. Quanto mais soubermos o que fazemos e porquê, mais fácil se torna o como. É por isso que nos encontramos num momento da história em que não basta simplesmente saber. Trata-se de um momento para saber como. Faz sentido, então, que a nossa próxima tarefa seja iniciar o conhecimento aplicando, personalizando ou demonstrando aquilo que aprendemos filosófica e teoricamente. Isto quer dizer que vamos ter de tomar escolhas novas e diferentes e envolver o nosso corpo. E, quando alinhamos os comportamentos e as intenções, quando equiparamos as ações aos pensamentos ou pomos mente e corpo a trabalhar em conjunto, temos uma nova experiência. Assim, se nos derem as instruções adequadas quanto ao que fazer e se seguirmos as indicações e o fizermos devidamente, criaremos uma nova experiência. Quando aceitarmos uma nova experiência, um novo conhecimento será acrescentado ao circuito intelectual do nosso cérebro e ampliá-lo-á mais. A isto chama-se experiência, e a experiência enriquece os circuitos cerebrais. Assim que esses circuitos se organizam em novas redes no cérebro, este produz um químico. A este químico chama-se sensação ou emoção. Isto quer dizer que, no instante em que sentimos liberdade, abundância, gratidão, completude ou alegria devido ao acontecimento novo, ensinamos quimicamente ao corpo aquilo que a mente compreendeu intelectualmente. Poder-se-á dizer, então, que o conhecimento é para a mente e a experiência é para o corpo. Agora começamos a incorporar a verdade dessa filosofia. Ao fazê-lo, reescrevemos a nossa programação biológica e assinalamos novos genes de novas maneiras. Isso acontece porque a informação provém do ambiente. Como nos ensina a epigenética, se o ambiente assinala novos genes e se o produto final de uma experiência no ambiente é uma emoção, estamos literalmente a assinalar os novos genes de novas maneiras. E como todos os genes produzem proteínas e as proteínas são responsáveis pela estrutura e pelo funcionamento do nosso corpo, a expressão de proteínas é a expressão da vida. Estamos literalmente a alterar o nosso destino genético. Isto sugere que é bem possível que o corpo possa curar-se. Se conseguimos criar uma experiência uma vez, devemos ser capazes de o fazer de novo. Se conseguirmos reproduzir repetidamente qualquer experiência, acabaremos por condicionar neuroquimicamente a mente e o corpo para que comecem a trabalhar como um só. Quando fizemos algo tantas vezes que o corpo sabe fazê-lo tão bem quanto a mente, isso torna-se automático, natural e sem esforço, por outras palavras, uma competência ou um hábito. Quando atingimos esse nível, já não temos de pensar conscientemente em fazê-lo. É então que a competência ou o hábito se torna o estado subconsciente de ser. Passa a ser inato e nós começamos a dominar essa filosofia. Tornamo-nos esse conhecimento. É assim que pessoas comuns por todo o mundo começam a fazer o incomum. Para isso, passam do filósofo para iniciado e depois para mestre, de conhecimento para experiência e para sabedoria, da mente para o corpo e para a alma, do pensamento para a ação e para o ser, e de aprender com a cabeça para a prática pelas suas próprias mãos e sabê-lo de cor. O melhor disto é que todos temos um mecanismo biológico e neurológico para o fazer.
O efeito secundário dos nossos esforços repetidos não só alterará quem somos, como deverá começar a criar possibilidades na nossa vida que refletem tais esforços. Por que outro motivo haveríamos de o fazer? A que me refiro quando digo possibilidades? Falo de curar doenças ou desequilíbrios do corpo, bem como da mente, de criar uma vida melhor, direcionando conscientemente a energia e a atenção para um novo futuro. A manifestação de novos empregos, novas relações, novas oportunidades e novas aventuras, idêntico à nossa capacidade de o imaginar e de iniciar experiências místicas que literalmente transcendem a linguagem. Faz sentido que, quando as sincronias, coincidências e novas oportunidades surgem na nossa vida, prestemos atenção ao que temos feito e que isso nos inspire a fazê-lo de novo. É assim que deixamos de ser vítimas da vida para passarmos a ser criadores da própria vida. E é disso que trata este livro poderoso. Da mente à matéria é um guia pessoal para provar quão poderosos realmente somos quando organizamos os nossos pensamentos e sensações em estados coerentes. Foi escrito não apenas para que compreendamos intelectualmente o seu conteúdo, mas para que usemos consistentemente as suas práticas e as apliquemos nas nossas vidas, de forma a colhermos os frutos dos nossos esforços. Não é coisa pouca criar um modelo científico de compreensão que sugere que a nossa mente subjetiva, os nossos pensamentos, podem influenciar o nosso mundo objetivo, a nossa vida. Quanto mais escrever um livro acerca disso. Encontrar a pesquisa que o sustente é por si só uma tarefa exigente. Não obstante, o meu querido amigo e colega Dawson Church assumiu esta tarefa neste livro fantasticamente bem escrito. Gostaria de lhe falar um pouco de Dawson Church. Conheci-o numa conferência em Filadélfia, na Pensilvânia, em 2006. Assim que nos conhecemos, houve uma ligação imediata. Apercebi-me, mal nos apresentaram, de que teríamos uma amizade longa e salutar. A energia e a troca de ideias entre nós parecia uma tempestade. E sempre que um de nós falava de algo em que ambos acreditávamos, era como se surgisse um relâmpago. A nossa primeira interação mudou-nos. Desde então, temos colaborado em vários projetos. Dawson não só tem publicado os seus próprios estudos bem fundamentados sobre psicologia energética, como tem também feito parte da minha equipa de investigação que se dedica a medir quantitativamente os efeitos da meditação no cérebro e no corpo. Tem levado impecavelmente a cabo vários dos nossos estudos, tendo-se transformado na voz da razão da nossa pesquisa. Dawson é uma daquelas pessoas a quem eu posso enviar um e-mail ou telefonar e perguntar: quanto tempo é que o trauma demora a consolidar-se no cérebro como uma memória de longo prazo? E ele, sem a menor hesitação, diz-me quanto tempo demora ao certo, qual a melhor referência, as experiências em particular feitas sobre o tema, bem como os cientistas que as orientaram. É como se me desse indicações para chegar ao supermercado da zona. Foi ao descobrir isto que me dei conta de que não trabalhava com um cientista normal, mas que estava na presença de uma supermente. Dawson é genial, carismático, afetuoso e cheio de vida. Eu e ele partilhamos uma paixão: compreender e saber mais acerca de quem realmente somos e do que é possível aos seres humanos, sobretudo nas atuais circunstâncias de mudança. Adorei ler este livro porque me forneceu respostas acerca de algumas das dúvidas que eu próprio tinha quanto à relação entre a mente e o mundo material, bem como entre a energia e a matéria. Aprendi novos conceitos e isso ajudou-me a ver o mundo de outra forma. Mudei devido ao tempo que passei a lê-lo. Espero que este livro não só o mude e o ajude a ver o mundo de outra maneira, mas que também o inspire a aplicar os princípios para que incorpore a verdade do que é possível para si na sua vida. Se a ciência é a nova linguagem do misticismo, então irá aprender com um místico contemporâneo, o meu querido amigo Dawson Church. Ele quer que o leitor se torne também o seu próprio místico e que prove a si mesmo que os seus pensamentos têm importância. São literalmente matéria importante. Dr. Joseph Dispenza. Introdução.
A metafísica e a ciência encontram-se. Os pensamentos tornam-se coisas. Isto é manifestamente verdade. Neste preciso momento, eu estou sentado numa cadeira, a qual começou como um pensamento na mente de alguém. Todos os seus pormenores, a estrutura, o tecido, as curvas, a cor. Os pensamentos tornam-se coisas. Isto é manifestamente mentira. Eu nunca serei um quarterback da Liga de Futebol norte-americano, por mais que pense afincadamente no assunto. Nunca mais voltarei a ter 16 anos. Nunca pilotarei a nave espacial Enterprise. Entre as formas como uns pensamentos se tornam coisas e as formas como outros pensamentos nunca poderão tornar-se coisas, existe um vasto terreno intermédio. Este livro explora esse território intermédio. Porquê? Queremos ser capazes de criar até aos limites mais extremos do nosso pensamento, expandindo as nossas vidas aos limites do nosso potencial. Queremos ser tão felizes, saudáveis, abastados, sábios, realizados, criativos e amados quanto possível. Também não queremos andar atrás de sonhos impossíveis, de pensamentos que nunca se tornarão coisas. Quando aplicamos os padrões rigorosos da ciência à investigação, esse terreno intermédio revela-se enorme. A pesquisa mostra-nos que, usando deliberadamente o pensamento, podemos criar coisas que ultrapassam o vulgar. A ideia de que os pensamentos são coisas tornou-se um meme na cultura popular. É tida como uma proposição firme na metafísica e alguns professores espirituais atribuem poderes infinitos à mente. Contudo, existem claramente limites para as capacidades criativas do ser humano. Eu não consigo fazer aparecer uma aeronave meramente por pensá-la. Não posso tornar-me indonésio, saltar por cima do Monte Everest, nem transformar chumbo em ouro. Contudo, novas descobertas nos ramos da epigenética, da neurociência, do eletromagnetismo, da psicologia, da simática, da saúde pública e da física quântica demonstram que os pensamentos podem ser profundamente criativos. A página ou o aparelho em que está a ler estas palavras começou como um pensamento. Tal como a democracia, o biquíni, as viagens espaciais, a imunização, o dinheiro, as corridas de 1500 metros em menos de 4 minutos e a linha de montagem industrial. O cientista versus o místico. Costuma-se considerar que a ciência e a metafísica são polos opostos. A ciência é experimental, prática, rigorosa, empírica, materialista, objetiva e intelectual. A metafísica é espiritual, experiencial, abstrata, mística, efêmera, interna, irreplicável, imprecisa, subjetiva, sobrenatural, irrealista e impossível de provar. A ciência estuda o mundo da matéria, enquanto a metafísica procura transcendê-lo. Quanto a mim, nunca vi a ciência e a metafísica como entidades distintas e tenho adorado ser um místico como um investigador científico. Quando trago o rigor da ciência às questões da consciência, uma elimina a outra. Este livro examina a ciência por trás dos poderes criativos da mente. Revê os estudos que demonstram, passo a passo, exatamente como as nossas mentes criam forma material. À medida que cada peça do puzzle se encaixa no lugar, a ciência revela-se ainda mais impressionante do que a metafísica. Este livro está também cheio de exemplos, relatos concretos, autênticos e vistos de perto por pessoas que tiveram uma experiência da mente à matéria. Recorrendo aos mundos da medicina, da psicologia, do desporto, dos negócios e da descoberta científica, estas histórias vão desde as mais profundas às mais inspiradoras e até mesmo comoventes. Mostram-nos que os pensamentos podem tornar-se coisas de formas que expandem a trama da nossa realidade espaço-temporal. Chaves no oceano. Em 2004, defrontava-me com um prazo apertado para terminar o meu livro de Jenny in Your Genes. O tema: como as emoções ligam e desligam genes nos nossos corpos.
Era fascinante. Mas encontrar tempo para investigar e escrever um texto emocionalmente interessante sem deixar de ser cientificamente irrepreensível, no meio das exigências da minha vida atarefada como pai solteiro, proprietário de 2 empresas e doutorando, era um desafio. Decidi fugir 2 semanas para o Havaí para um período de escrita intensiva. Reservei um quarto no complexo de apartamentos Prince Kuihu, uma relíquia dos anos 1950, na praia de Poipu, em Kauai. Aluguei um Jeep Wrangler para poder ter um veículo resistente com tração às 4 rodas que me permitisse chegar a praias mais remotas e ter onde guardar o meu equipamento de snorkeling. Assim, para além de me dedicar a completar o projeto, poderia nadar todos os dias. Num belo dia soalheiro, fui nadar num sítio lindíssimo chamado Lavai Beach, com 150 metros de comprimento, uma colónia de tartarugas, num recife a 90 metros da costa e uma população saudável de peixes tropicais. Era um dos meus sítios preferidos. Tirei o equipamento de snorkeling do jeep, tranquei-o, meti as chaves no bolso e saltei para a água. 1 hora depois, tendo nadado por toda a baía, molhado e feliz, enxaguei os óculos de mergulho e as barbatanas para os guardar na bagageira. Quando levei a mão ao bolso para recuperar as chaves, estava vazio. Seria possível que tivesse deixado cair as chaves pelo caminho do carro até à praia? Refiz os meus passos, atento a cada centímetro do chão. Peneirei a areia entre a estrada e uma ponte de entrada na água. Nada. A única conclusão possível era que as chaves me tinham caído do bolso, algures na baía. O porta-chaves não continha apenas a chave do carro, mas também as chaves do apartamento. Eu ficara impossibilitado tanto de entrar no carro como no apartamento. Decidi não entrar em pânico, concentrei a consciência no coração e imaginei as chaves dirigirem-se suavemente para mim. Depois mergulhei e comecei a nadar com um objetivo. Estava determinado a encontrar aquelas chaves. A baía abarcava cerca de 150 metros quadrados e o coral, no fundo, distava entre uns 2 e uns 4 metros de superfície. Fui-me revirando em milhares de nichos coloridos para encontrar algo tão minúsculo como um porta-chaves. Parecia impossível. Percorri a baía sistematicamente de um lado para o outro, buscando intensamente cada metro. A cabeça dizia-me que estava a perder tempo, mas mantive o coração tranquilo e receptivo. De cada vez que o meu cérebro pensante começava a entrar em pânico, recentrava a consciência na área do meu coração. É um fato que tencionava encontrar as chaves, mas não deixei que os meus pensamentos me arrancassem ao estado de fluxo. Já tinha procurado durante 1 hora sem sucesso e começava a escurecer. A visibilidade ia diminuindo à medida que o sol se punha e eu já não distinguia bem o coral. Decidi abandonar a busca e nadar de volta para a margem. Embora a maioria dos outros banhistas tivesse ido embora e o dia estivesse a terminar, vi um pai com 3 filhos a fazer snorkeling ali perto. Estava a mergulhar até ao fundo e a vir à tona à vez. A intuição impeliu-me na direção deles. Nadei até os alcançar e perguntei: por acaso encontraram alguma coisa no fundo? O rapaz mais novo mostrou-me as minhas chaves. A cadeia de evidência da mente à matéria. A minha mente cética diz-me que há uma explicação lógica para todas as componentes da história das chaves. Por acaso andei a nadar à procura das chaves durante o tempo que o rapaz demorou a encontrá-las? Por acaso voltei-me para a margem no momento em que a família tinha começado a mergulhar? Por acaso eles começaram a mergulhar no sítio onde as minhas chaves tinham caído ao fundo? Por acaso o rapaz reparou num porta-chaves minúsculo a 4 metros da superfície, numa baía enorme, depois do céu ter ficado escuro? Foi tudo uma questão de acasos aleatórios. No entanto, após décadas de centenas de experiências similares, a minha mente cética tem de repensar. Como é possível que tantas coisas altamente improváveis ocorram em simultâneo
para produzir um resultado desejado. Isso levou a uma investigação para determinar se haveria alguma ligação científica entre pensamentos e coisas. Como investigador, tenho levado a cabo vários ensaios clínicos, sendo editor de uma revista submetida à revisão por pares, a Energy Psychology, e mantendo um blog de ciência para o Huffington Post, leio, na totalidade ou em parte, mais de 1000 estudos científicos por ano. Comecei a detectar um padrão. Há vários elos na cadeia entre pensamento e coisa, e apercebi-me de que a ciência seria capaz de explicar muitos deles. Perguntei-me se alguma vez alguém teria unido todos esses pontos, de forma a verificar quão forte seria a evidência. Onde é que a cadeia seria mais forte e onde faltariam elos? Se eu tentasse tratar a ideia de que a mente cria matéria como uma hipótese científica e não metafísica, teria sustentação? Comecei a procurar pesquisa que se debruçasse sobre esta questão e a entrevistar algumas das mentes mais brilhantes deste campo. Com um entusiasmo crescente, apercebi-me de que muita da evidência se escondia à vista de todos, como pérolas espalhadas na areia. Só que ninguém havia unido os factos para formar um colar. A maior parte da investigação é nova e certas partes são incríveis. As primeiras pérolas que comecei a apanhar da areia foram as mais simples. A pesquisa sobre o corpo humano tem tido lugar continuamente desde que os alquimistas medievais dissecavam cadáveres. Mas, recentemente, a tecnologia tem dado aos cientistas uma visão sem precedentes de como os nossos corpos operam ao nível celular e molecular. O físico Harry Kendall, galardoado com o Prémio Nobel, demonstrou que, quando passamos sinais por um conjunto de neurónios no nosso cérebro, esse conjunto cresce rapidamente. O número de ligações pode duplicar em apenas uma hora de estimulação repetida. O nosso cérebro reformula-se pelos caminhos da nossa atividade neural em tempo real. À medida que os pensamentos e as emoções da nossa consciência são transportados pela nossa rede neural, ativam a expressão de genes. Estes, por sua vez, desencadeiam a síntese de proteínas nas nossas células. Estes acontecimentos celulares produzem campos magnéticos e elétricos que podem ser medidos por aparelhos sofisticados de imagiologia médica, como os que realizam eletroencefalogramas e ressonâncias magnéticas. O universo de 11 dimensões. O conjunto seguinte de pérolas era mais desafiante. O mundo da física quântica é tão estranho que confunde a nossa experiência convencional de espaço e tempo. A teoria das cordas afirma que aquilo que entendemos como matéria física é, na realidade, composto por cordas de energia. O que medimos como moléculas pesadas são cordas de energia em rápido movimento, enquanto aquilo que experienciamos como moléculas leves são cordas de energia que vibram mais lentamente. Quanto mais de perto a ciência olha para a matéria, mais esta se assemelha a pura energia. A teoria das cordas requer um universo com 11 dimensões, não apenas as 4 requeridas pela física clássica. Como é que os nossos cérebros quadridimensionais contemplam 11 dimensões? O físico Niels Bohr afirmou: se a mecânica quântica não o chocou profundamente, é porque ainda não a compreendeu. Seguiram-se as pérolas que ligam a consciência à energia. A energia interrelaciona-se com a consciência tanto a um nível pessoal como a um nível cósmico. Albert Einstein disse: um ser humano é uma parte do todo a que chamamos universo, uma parte limitada no tempo e no espaço. Experiencia-se a si mesmo, aos seus pensamentos e emoções, como algo separado do resto, uma espécie de ilusão óptica da sua consciência. Quando começamos a livrar-nos desta prisão, como Einstein o definia, expandimos a consciência para que abarque todos os seres vivos e toda a natureza. A nossa consciência interage com a energia do universo. A consciência
e a mente não local. O físico Larry Dossey chama mente não local a esta consciência expansiva que abarca toda a natureza. Enquanto vivemos as nossas vidas nas nossas mentes locais e na nossa realidade comum, somos participantes inconscientes na consciência mais ampla da mente não local. Momentos de sincronia, como aquele em que encontrei as chaves, recordam-me a presença da mente não local. Dossey apresenta provas convincentes da existência da mente não local e inspira-nos com o potencial de vivermos as nossas vidas locais em sincronia com ela. Trata-se de uma escolha que podemos tomar conscientemente. O físico Eugene Wigner, galardoado com o Prémio Nobel, diz que o próprio estudo do mundo externo levou à conclusão científica de que o conteúdo da consciência é uma realidade derradeira. Embora haja muitas definições de consciência, a que prefiro é a mais simples: estar simplesmente atento. A forma como usamos essa consciência, a forma como dirigimos a nossa atenção, produz mudanças profundas e imediatas nos átomos e nas moléculas dos nossos corpos. A ciência também nos mostra que a nossa consciência afeta a realidade material à nossa volta. À medida que a nossa consciência se altera, também o mundo muda. Para escrever este livro, comecei a juntar as pérolas num só fio, estudo a estudo. Evidência adicional começou a surgir na minha vida da mesma forma sincrónica que as minhas chaves perdidas tinham aparecido. Quando olhei para todas as pérolas enfiadas em sequência, apercebi-me de que a ciência pode explicar todos os elos da cadeia, desde o pensamento à coisa. A dança da criação. Estou entusiasmado por ir partilhar consigo cada um desses elos. Através de histórias e analogias, através de experiências e pesquisas, através de histórias de casos e exemplos, percorreremos cada parte do processo mediante o qual a sua mente cria o mundo material à sua volta. Irá descobrir que é um poderoso Criador e que os seus pensamentos levam a coisas. Aprenderá a usar a sua mente de forma deliberada como ferramenta criativa para ter pensamentos produtivos. Compreenderá como pode encaminhar a realidade material sem esforço rumo aos seus desejos. Verá quão poderoso é realmente e quão capaz é de criar mudança, bastando para isso que mude a sua mente. Também descobrirá como funciona o processo em grande escala, desde a molécula à célula no corpo, à família, à comunidade, ao país, à espécie, ao planeta e ao universo. Investigaremos a dança da criação que acontece à escala da consciência universal não local e como a sua mente local participa nessa dança. Esta perspectiva ergue-nos à atenção dos confins da nossa realidade comum para um vasto campo de potencial. À medida que alinhamos as nossas mentes locais individuais com a consciência da mente universal não local, a beleza da realidade material que criamos ultrapassa qualquer coisa com que as nossas mentes locais limitadas pudessem sequer sonhar. Pôr estas ideias em prática. No final de cada capítulo encontrará uma lista de exercícios práticos para implementar as ideias do capítulo na sua própria vida. Também encontrará uma hiperligação para uma versão alargada do capítulo com recursos para expandir a sua experiência. Estes recursos incluem vídeos, áudios, hiperligações, listas, histórias de casos e avanços de ideias exploradas em capítulos seguintes. Encorajo a enriquecer a sua viagem transformativa com as atividades da versão alargada. Capítulo 1. Como o nosso cérebro molda o mundo. A senhora Hughes era baixa e atarracada, com um rosto rubicundo. O seu cabelo parecia ter vida própria, lançando farripas incandescentes que faziam lembrar erupções solares a fugir das garras da gravidade do Sol. Os ganchos com que tentava confiná-lo
não estavam à altura da tarefa. A sua expressão ia alterando entre uma reprovação comprimida e um tédio resignado. Os alunos que se viam forçados a tê-la como professora de biologia na escola secundária perdiam qualquer resquício de curiosidade e espanto. Lembro-me de olhar para os desenhos a lápis do cérebro humano nos manuais de biologia facultados pela Sra. Hughes. Toda a estrutura era fixa e imutável, à semelhança de qualquer outro órgão, como um fígado ou um coração. Nos anos 1970, a ciência que a Sra. Hughes ensinava sabia que o cérebro só se desenvolvia até aos nossos 17 anos, mais coisa menos coisa. Depois de nos preencher o crânio, permanecia estático para toda a vida, coordenando fielmente os muitos processos da vida através da sua rede de neurónios. A mente como epifenómeno de cérebros complexos. Também tínhamos uma ideia de que era a mente. À medida que a evolução foi produzindo cérebros cada vez mais complexos, começando nos glânglios simples dos nematóides até chegar ao tremendo córtex pré-frontal que coroa a cabeça humana, a mente surgiu. Para os cientistas do tempo da Sra. Hughes, a mente era um epifenómeno da complexidade crescente do cérebro. Os seres humanos eram capazes de escrever poesia, registar história, criar música e executar cálculo matemático devido ao poder da mente que residia no cérebro, trancada na circunferência ossuda do crânio. Como se diz em A Queda de Wall Street, não é o que não sabemos que nos deixa em apuros. É aquilo sobre o qual temos a certeza de que simplesmente não é assim. A maior parte daquilo que a ciência sabia, tal como registado nos manuais de biologia dos tempos da Sra. Hughes, como o cérebro estático, simplesmente não é assim. Os nossos cérebros fervilham. Uma atividade celular frenética circula constantemente pelo cérebro, criando e destruindo moléculas e células, quer estejamos acordados, quer estejamos a dormir. Stoll-Muller, 1999. Até a estrutura dos neurónios muda constantemente. Os microtúbulos são os andaimes que dão a rigidez às células, tal como as vigas dão forma a um edifício. Os microtúbulos nas células nervosas do cérebro têm uma vida útil de apenas 10 minutos entre a sua criação e a destruição. É com essa rapidez que o nosso cérebro muda. Nesta massa turbulenta de atividade, certos circuitos neurais são ampliados. Os que crescem são aqueles que usamos. Se passarmos um sinal informativo repetidamente por uma ramificação neural, esta começa a aumentar de tamanho, tal como os braços de um culturista crescem à medida que ele vai praticando e levantando pesos maiores. Os nossos circuitos neurais crescem quando os exercitamos. A velocidade da mudança neuronal. Estudos publicados na década de 1990 deixaram os neurocientistas estupefactos ao verificarem que até pessoas com mais de 80 anos aumentam rapidamente a capacidade de circuitos neurais usados com frequência. A 5 de novembro de 1998, a Paragona de notícia da semana da revista de investigação de maior prestígio, a Science, dizia: novas pistas quanto à regeneração dos neurónios no cérebro. A velocidade do processo provocou um terremoto no mundo do nosso conhecimento científico. Quando os neurónios de uma ramificação neuronal são repetidamente estimulados, o número de ligações sinápticas pode duplicar em apenas uma hora. Se a sua casa agisse como o seu corpo, repararia que luzes acende e, a cada hora,
duplicaria a quantidade de eletricidade a passar para esse circuito de luzes. Para obter as matérias-primas, a fim de reformular as divisões em que mais luzes se acendem, a sua casa inteligente iria buscar energia a outras fontes. Os nossos corpos fazem o mesmo. Ao fim de 3 semanas de inatividade num caminho de sinalização neural existente, o corpo começa a desmanchá-lo, de modo a usar esses tijolos para circuitos ativos. Aumentar a massa das regiões cerebrais mais usadas. O processo da plasticidade neural é evidente quando aprendemos novas capacidades mecânicas ou intelectuais. Se frequentar uma aula de russo para adultos na sua universidade local, ao fim de 1 hora já terá aprendido algumas palavras. Ao fim de 1 ano de prática, terá criado suficientes ramificações neurais para construir frases simples em russo sem um esforço consciente. Também poderá decidir que o xadrez é um desafio mental que lhe manterá a mente viva com o avançar da idade e começar a jogar. Ao início será terrível, não conseguirá lembrar-se se é a torre ou o cavalo que se move na diagonal. Mas, ao fim de uns quantos jogos, já mexerá as peças com determinação e até desenvolverá planos para estratégias a longo prazo. Poderá decidir que gostaria de administrar melhor o seu dinheiro. Olha para os extratos do seu plano de poupança para a reforma e repara que, sob os cuidados dedicados do seu gestor de fundos, estes têm aumentado 2% por ano. Alguém anda a enriquecer, mas não é certamente o leitor. Parece-lhe que será capaz de se safar melhor sozinho, pelo que tira um curso online de investimento na bolsa. Ao início, até a linguagem parece intimidá-lo. O que será uma opção de compra coberta? Qual será a diferença entre o retorno do investimento e o rendimento do capital? Talvez as suas primeiras transações não deem lucro, mas, depois de passar uns meses a olhar para tabelas e a ler notícias sobre investimentos, ganha confiança e descobre que está a ficar melhor neste jogo do dinheiro. Quer esteja a aprender uma língua nova, a dominar um novo passatempo, a orientar-se numa relação nova, a debater-se com um emprego novo ou a começar uma prática de meditação, o processo cerebral de construir e destruir encontra-se em ação. Vai acrescentando capacidade aos circuitos neurais que usa mais ativamente, enquanto os antigos vão definhando num processo chamado debaste. A seu tempo, regiões cerebrais inteiras que são ativamente usadas começam a ganhar massa. Com máquinas de ressonância magnética, os investigadores conseguem medir o volume de cada parte de um cérebro humano vivo. Constatam que pessoas que usam ativamente a memória, como os taxistas de Londres que se orientam por um emaranhado de ruas antigas, têm maior volume de tecido no hipocampo, uma parte do cérebro responsável pela memória e pela aprendizagem. Os dançarinos desenvolvem mais massa na parte do cérebro que gera a propriocepção, a compreensão holográfica da localização do corpo no espaço. A mente está constantemente a tomar decisões como se nos devemos inscrever naquele curso de russo ou juntarmos-nos ao clube de xadrez. O que a mente faz determina assim que circuitos cerebrais são ativados. Os caminhos neurais no cérebro que as escolhas mentais estimulam são os que crescem. Desta forma, a mente cria literalmente o cérebro. A atenção plena altera o cérebro de um jornalista televisivo cético. O Dr. Graham Phillips é um astrofísico e jornalista televisivo australiano. Cético acerca de técnicas de bem-estar, como a meditação, decidiu pôr esta à prova. Segundo o próprio, nunca tinha realmente refletido se a meditação poderia fazer algo por mim, mas, quanto mais ouço falar acerca da investigação feita, mais desejoso estou de ver se surte algum efeito. Por isso, vou experimentar durante 2 meses. Para conseguir levar a meditação a sério, preciso de provas concretas de que ela muda o meu cérebro para melhor.
Antes de começar, Phillips foi avaliado por uma equipa da Universidade de Monash, liderada pelo Dr. Neil Bailey, professor de Psicologia Biológica, e pelo Dr. Richard Chambers, psicólogo clínico. Estes submeteram-no a uma série de exames para lhe avaliar a memória, o tempo de reação e a capacidade de se concentrar. Também usaram uma máquina de ressonância magnética para medir o volume de cada região do seu cérebro, em particular as regiões responsáveis pela memória e pela aprendizagem, pelo controlo motor e pela regulação emocional. Ao fim de apenas 2 semanas a praticar meditação de atenção plena ou mindfulness, Phillips sentia-se menos estressado e mais capaz de lidar com os desafios do seu trabalho e da sua vida. Comunicou que se apercebe do stress, mas não fica absorvido por ele. 8 semanas depois, regressou a Monash para ser avaliado. Bailey e Chambers submeteram à mesma série de exames. Constataram que melhora em tarefas comportamentais, embora revelasse uma atividade cerebral diminuída. Os investigadores notaram que o seu cérebro se torna mais eficiente a gerir a energia. Revelava uma diminuição geral da atividade neural, tendo melhores resultados, mas gastando menos energia. Os exames à memória também melhoraram. O seu tempo de reação a acontecimentos inesperados diminuíra quase meio segundo. Phillips imaginava os benefícios, tal como uma reação mais rápida se um peão surgisse à sua frente quando estivesse a conduzir numa rua movimentada. Uma das regiões cerebrais que os investigadores mediram foi o hipocampo. Atentaram em especial ao giro dentado, a parte do hipocampo responsável por regular a emoção noutras partes do cérebro. Exerce controlo sobre a rede em modo padrão, a parte do cérebro que se encontra ativa quando não estamos dedicados a uma tarefa. Constataram que o volume de células nervosas no giro dentado aumentara 22,8%. Trata-se de uma mudança enorme. Uma reconfiguração cerebral como esta vê-se por vezes em jovens cujos cérebros ainda estão a crescer, mas raramente é observada em adultos. A alteração no cérebro de Phillips indicava uma capacidade de regular emoções drasticamente aumentada. Exames psicológicos revelaram que as capacidades cognitivas de Phillips também tinham aumentado imenso. Há muitos estudos a comprovar que a meditação altera a estrutura do cérebro. Uma revisão da investigação sobre meditação ligada ao mindfulness, publicada na prestigiada revista académica Nature Reviews, Neuroscience. Nos 21 estudos analisados, os participantes foram colocados em máquinas de ressonância magnética para medir o volume de cada parte do seu cérebro antes e depois da meditação, tal como Graham Phillips. Esta acumulação de um grande conjunto de evidências identificou crescimento neural em várias regiões cerebrais, sugerindo que os efeitos da meditação poderão envolver redes cerebrais de larga escala. A revisão constatou aumentos no volume de regiões cerebrais envolvidas no controlo da atenção, o córtex cingulado anterior e o corpo estriado, na regulação emocional, várias regiões pré-frontais, regiões límbicas e o corpo estriado, e na autoconsciência, a ínsula, o córtex pré-frontal médio, o córtex cingulado posterior e o pré-cúneo. O que a regulação emocional pode fazer por si? Tal como o cérebro de Graham Phillips, o seu está constantemente a reconfigurar-se. O cérebro acrescenta capacidade neural às regiões que exercitamos. Se escolher uma experiência diferente, como a meditação, o seu cérebro começará a funcionar de maneira diferente. Se alterar a sua mente, a informação começará a fluir por novos caminhos neurais no seu cérebro. Os neurónios vão reconfigurar-se de acordo com isso, disparando e modificando-se para se enquadrarem no novo padrão. Conforme a mente dirige, o cérebro responde. Isolemos os elementos-chave
da história de Graham são 5. Um aumento de 22,8% no volume da parte do cérebro responsável pela regulação emocional. Redução do tempo de resposta do cérebro. Melhor memória, mais capacidades cognitivas, melhoria de capacidades comportamentais. Um cérebro mais relaxado e energeticamente eficiente. Alterações no cérebro em apenas 8 semanas. Nada de medicamentos, cirurgias, suplementos ou grandes alterações do estilo de vida. Apenas atenção plena. Imagine ter mais 22,8% de células nervosas no cérebro para lidar com a questão da regulação emocional. Regulação emocional poderá ser gíria da neurociência, mas essas duas palavras têm um grande impacto na sua vida diária. Melhor regulação emocional significa que um indivíduo não se deixa descarrilar perante desafios comuns como ser provocado por colegas no trabalho, coisas irritantes que o cônjuge ou parceiro diga ou faça, ser surpreendido por ruídos ou visões súbitas, o comportamento problemático dos filhos, o que os políticos dizem e fazem, ficar preso no trânsito, ver as notícias, a aparência e o funcionamento do corpo, perder ou ganhar em jogos ou conflitos com outras pessoas, conflitos religiosos ou perspectivas alheias, a bolsa, os investimentos e a economia. Manter a calma quando as pessoas em volta estão estressadas, ter falta de tempo ou sentir-se assoberbado, a quantidade de dinheiro que se tem ou se espera ter, a forma como os outros conduzem, a idade e a forma como o corpo vai mudando, multidões, compras e proximidade física com outras pessoas, opiniões alheias que choquem com as suas, as expectativas acerca da forma como a vida deveria ser, o que os pais pensam e o que dizem, ter de esperar numa fila ou por algo que se queira, os estilos de vida invejáveis de estrelas de cinema e celebridades, pessoas que fazem exigências indesejadas do seu tempo e da sua atenção, posses que se tenha ou não, parentes irritantes com quem se interage em reuniões familiares, percalços imprevistos da vida cotidiana, obter ou não promoções, recompensas e outras coisas desejadas e qualquer outra coisa que o incomode habitualmente. Imagine ter um cérebro com uma capacidade vastamente aumentada de lidar com estes desafios, impedindo-os de comprometer a sua felicidade. A meditação não se limita a alterar o seu estado, a forma como se sente no momento. Altera as suas características, os aspectos duradouros da personalidade, gravados no cérebro, que governam a sua perspectiva sobre a vida. E entre os traços positivos fomentados pela meditação, contam-se uma maior resiliência perante a adversidade, mais empatia pelos outros e uma maior compaixão por si mesmo. Também leva a um maior grau de autorregulação, tornando-nos mestres das nossas emoções em vez de escravos delas. Um estudo clássico de 1972, a experiência de Marshmallow de Stanford, testou a regulação emocional de crianças em idade pré-escolar. Com um marshmallow à frente, a criança ficava sozinha na sala, sendo-lhe prometido um segundo marshmallow se conseguisse refriar-se de comer o primeiro durante 15 minutos. 30 anos depois, as vidas daquelas que haviam sido capazes de regular as suas emoções eram melhores em muitos sentidos. Tinham obtido valores mais altos nos exames de admissão à faculdade, ganhavam mais dinheiro e criavam casamentos mais felizes. Tinham um índice de massa corporal mais baixo e menos comportamentos aditivos. As partes do cérebro incumbidas da regulação emocional são também as que lidam com a memória operacional, tal como revelado por ressonâncias magnéticas. A memória operacional envolve a atenção, permitindo-nos permanecer concentrados numa atividade e distinguir informação relevante da irrelevante.
Quando as emoções se perturbam, essas partes do cérebro deixam de estar disponíveis para a memória operacional. É então que se tomam más decisões. Quando aprendemos uma regulação emocional efetiva, como Graham Phillips aprendeu, tornamo-nos capazes de controlar as emoções, libertando os circuitos cerebrais da memória para gerir a vida de forma sensata. O superpoder cotidiano. Este é o superpoder cotidiano que o leitor possui. A cada segundo, altera o cérebro através da forma como usa a mente. A consciência da sua mente transforma-se nas células da matéria que compõem o seu cérebro. Ficamos impressionados quando assistimos a filmes com super-heróis que conseguem mudar o corpo segundo a sua vontade. Podem desenvolver gênio mental, como o protagonista do filme e da série televisiva Sem Limites, que toma um medicamento experimental chamado NST, o qual desbloqueia o potencial pleno do cérebro. Ou o X-Men, que cada um com um talento sobrenatural único. No entanto, o leitor, neste preciso momento, possui o superpoder de mudar o seu cérebro. A cada pensamento que tem, conforme direciona a sua atenção, está a indicar ao cérebro que crie novas ligações neurais. Use este poder de forma deliberada, em vez de permitir que pensamentos aleatórios fluam pela sua mente, e começará a dirigir conscientemente a formação de tecido neural. Ao fim de umas semanas, o seu cérebro mudará substancialmente. Se continuar a fazê-lo durante anos, poderá construir um cérebro habituado a processar os sinais de amor, paz e felicidade. Isto não é um livro de banda desenhada ou um filme de ficção científica. É a sua vida. Mudar o cérebro é algo que faz todos os dias. Agora é a altura de dirigir deliberadamente o processo de uma forma que melhore a sua vida. Tal como pode fazer um upgrade ao sistema operativo do seu computador ou do seu telefone, pode fazer um upgrade do seu cérebro, mudando a sua mente. Da mente à matéria. Condutores elétricos geram campos de energia. Há correntes elétricas mínimas a percorrer os neurónios no seu cérebro, tal como a eletricidade que corre pelo fio de cobre nos cabos elétricos para alimentar os seus eletrodomésticos. No seu todo, o cérebro fervilha com atividade elétrica. Isto produz um campo energético em torno do cérebro. Quando faz uma ressonância magnética ou um eletroencefalograma, os tecidos são capazes de interpretar o campo energético do seu cérebro. Trata-se de um campo magnético, no caso de uma ressonância magnética, e de um campo elétrico, no caso de um eletroencefalograma. A eletricidade e o magnetismo são dois lados da mesma moeda, o eletromagnetismo. Existem, igualmente, outras formas de energia, e o nosso cérebro e a nossa mente estão constantemente a interagir com elas. Uma delas é a luz. Todos os tecidos vivos emitem fótons ou partículas de luz, e o tipo e a intensidade dos fótons que emitem varia. Até as células individuais emitem fótons. Uma célula saudável emite uma corrente contínua, enquanto uma célula moribunda lança os seus fótons de uma só vez, com uma explosão de radiação de uma supernova a colapsar. A luz, a eletricidade e o magnetismo criam os campos energéticos usados na sinalização biológica. O biólogo James Oschman afirma que a energia é a moeda com a qual se fazem todas as transações na natureza. As antenas nas células. Imagine dois ímãs. Espalhe-lhe malhas de ferro à volta deles e verá as linhas de energia que os seus campos produzem. Os fios de cobre que alimentam os seus eletrodomésticos e os neurónios que disparam no seu cérebro funcionam da mesma maneira. Geram campos. Agora coloque um ímã maior por perto. Isso exercerá uma influência sobre as limalhas de ferro e o padrão de todo o campo energético mudará. Se acrescentar um ímã ainda maior,
o campo voltará a alterar-se. Campos dentro de campos produzem padrões energéticos complexos. Os neurónios do cérebro agem como esses ímãs, geram campos. Esses campos moldam a matéria à sua volta, tal como os ímãs levam as limelhas de ferro a formar padrões simétricos. Campos extracorporais maiores, como o campo gravitacional da Terra, agem como os ímãs maiores. Alteram o padrão dos campos do nosso corpo. Influenciam o cérebro e as células, enquanto o corpo também exerce uma influência mínima nesses campos maiores. Os nossos corpos influenciam esses campos maiores, ao mesmo tempo que também são influenciados por eles. O campo eletromagnético do seu corpo expande-se cerca de 5 metros para lá do seu corpo. Quando se encontra a 5 metros de outra pessoa, o seu campo começa a interagir com o dela. Os dois poderão não dizer nada, mas os vossos campos energéticos moldam-se um ao outro numa dança invisível de comunicação. Durante décadas, os microtúbulos, com a sua forma rígida, foram considerados nada mais do que elementos estruturais da célula. Tal como o seu corpo tem um esqueleto que proporciona uma estrutura rígida a que outras estruturas do corpo se ligam, os microtúbulos são as vigas e os andaimes da célula. No entanto, à semelhança de antenas, os microtúbulos são vazios. São cilindros longos. Esta propriedade permite-lhes ressoar como um tambor e, como antenas, a sua estrutura torna-os capazes de receber sinais de campos energéticos. É possível que a sinalização microtubular seja um método mediante o qual os sistemas complexos do corpo se coordenam entre trilhões de células. O xamã e o cirurgião cardíaco. Os campos do nosso corpo podem interagir com os campos de outras pessoas a grandes distâncias. Um antigo paciente cardíaco, chamado Richard Gaggi, contou-me a seguinte história durante a investigação que fiz para um livro intitulado The Art of Healing. No início da década de 1990, eu estava em Toronto, no Canadá. Fui ver o meu médico porque me sentia cansado e apático. Ele mandou-me fazer um eletrocardiograma. Mais tarde, nesse dia, quando recebeu os resultados, disse-me que o meu coração corria um risco sério. Mandou-me permanecer calmo, não fazer esforços, ter sempre comprimidos de nitroglicerina por perto e não sair sozinho. Os médicos submeteram-me a vários testes ao longo dos 3 dias seguintes e eu falhei em todos porque as minhas artérias estavam gravemente entupidas. Incluíram um angiograma, outro eletrocardiograma e uma prova do esforço na passadeira. Quando comecei a prova na bicicleta, o pessoal clínico nem sequer me deixou terminar, fazendo-me parar a meio, com medo de que eu morresse ali mesmo por ter as artérias tão entupidas. Como paciente de alto risco, foi-me feita uma marcação imediata para uma intervenção cirúrgica de colocação de um bypass cardíaco. Na véspera da cirurgia, acordei e senti-me muito melhor. Fui ao hospital e fizeram-me um angiograma. Isto implicava injetar-me tinta nas artérias, picando-me na coxa. Os cirurgiões queriam descobrir a localização exata dos bloqueios antes da operação. Prepararam-me para a cirurgia. Raparam-me o peito e os médicos estavam prestes a marcar-me a pele onde planeavam fazer a incisão. Quando os novos angiogramas voltaram do laboratório, o médico responsável observou-os. Ficou muito irritado. Disse que tinha estado a desperdiçar o seu tempo. Não havia quaisquer bloqueios visíveis. Disse que desejava que as suas artérias estivessem assim tão desimpedidas e não conseguia perceber por que razão todos os outros testes tinham mostrado problemas tão graves. Mais tarde vim a saber que o meu amigo Lawrence Smith, um curandeiro índio da tribo Pomo, na Califórnia, ao inteirar-se dos meus problemas cardíacos,
reuniram um grupo de estudantes seus para uma cerimónia curativa na véspera do segundo angiograma. Cobriu um homem com folhas de louro e disse-lhe que se chamava Richard Gitchie. Durante a hora seguinte, Lauren orientou o grupo em cânticos, rezas e movimento. No dia seguinte, eu estava curado. Da última vez que verifiquei, 13 anos depois, Gagey mantinha-se em excelente forma. O fenómeno de cura à distância encontrava-se bem documentado, com múltiplos estudos a demonstrar os seus efeitos. Dirigir o fluxo de consciência. O leitor pode dirigir a sua consciência, tal como Lawrence Smith fez para a cura de Richard Gagey. A consciência não é algo que simplesmente existe. É algo que pode ser controlado e apontado em determinada direção. Quando dirigimos a nossa consciência, exploramos o poder da nossa mente, ativamos a esplêndida maquinaria do nosso cérebro e influenciamos o ambiente à nossa volta. Fazemos-lo de formas óbvias, como quando decidimos plantar uma horta. Depois da nossa mente tomar essa decisão, usamos a nossa consciência para dirigir o projeto. O nosso cérebro indica ao nosso corpo que leve o carro até à loja de jardinagem mais próxima, onde compramos fertilizante, ferramentas e sementes. Plantamos, regamos e cuidamos da horta e, meses depois, temos uma colheita. A colheita teve início na consciência e terminou na realidade material de uma refeição com produtos cultivados por nós. Um pensamento acabou por produzir uma coisa. Olhe à sua volta neste momento. As cores do tapete começaram como uma ideia na mente de alguém. Essa pessoa escolheu os tons e as texturas em particular que acabaram no produto final. Outra pessoa decidiu as dimensões do seu telemóvel e do seu computador portátil. Cada proporção da sua casa começou como um pensamento na consciência do construtor. Usamos campos invisíveis como sinais por satélite, Bluetooth e redes sem fios ao longo de todo o dia. Uma rede sem fios usa um router para enviar um sinal para o ambiente em redor. Na presença de um receptor, como o seu telemóvel ou portátil, troca-se informação. O campo energético criado pelo router torna possível a comunicação entre o seu portátil e qualquer aparelho acessível ao router. Embora os campos sejam invisíveis, são condutores eficientes de informação. Agora, até a eletricidade pode ser transmitida sem fios de um aparelho para o outro. Também interagimos com o ambiente de formas invisíveis, através dos campos energéticos em que estamos imersos. Através do nosso cérebro, da nossa mente e das nossas células, a nossa consciência projeta sinais para os campos à nossa volta. Atribuiu-se com frequência ao gênio inventor Nikola Tesla a seguinte frase: se deseja descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Quando originamos uma ideia na consciência, enviamos sinais para o campo universal. A transmissão requer hardware, sob a forma do cérebro, bem como software, sob a forma da mente. Os sinais que atravessam caminhos neurais criam campos energéticos e esses campos alteram-se consoante o conteúdo da consciência. O processo de cura envolve efeitos sobre os campos, sejam locais, sejam distantes. Curar cancro em ratos. O Dr. Bill Bankston, meu amigo e colega, é professor de Sociologia na Faculdade de St. Joseph. Com várias equipas de investigadores, tem levado a cabo experiências provocadoras que demonstram o potencial curativo dos campos energéticos. Bill começou cético. Quando terminou o seu curso de Sociologia, em 1971, não tinha tempo a perder com pessoas que afirmassem ter poderes paranormais. Contudo, era um cético de mente aberta e, quando conheceu o curandeiro Bennett Mayrick, pô-lo à prova. Ben dizia que o carro de Bill tinha algum problema e Bill ficou desapontado. Por acaso, tinha levado o carro à inspeção no dia anterior e sabia que este não tinha problema absolutamente nenhum. O ceticismo de Bill manteve-se intacto durante metade do caminho até casa, à altura em que todo o sistema de escape do automóvel caiu no chão. Bill foi ficando a conhecer Ben a fundo ao longo dos anos seguintes e acabou por ter uma oportunidade de aplicar ciência real para provar as capacidades de Ben.
Bill tinha-se juntado ao pessoal docente da City University em Nova York e um dos seus colegas, Dave Greensley, criou uma experiência objetiva para avaliar se a energia humana poderia produzir cura. O conceito era simples. Seria injetado cancro da mama ou adenocarcinoma em ratos, um procedimento que tinha sido utilizado em dezenas de outros estudos. Em estudos oncológicos são induzidos tumores nos ratos, após o que os investigadores experimentam vários químicos para ver se alteram o curso da doença. O período mais longo que um rato injetado alguma vez sobreviveu foi de 27 dias. Depois da injeção, os tumores cancerosos crescem rapidamente nos ratos e estes morrem ao fim de 14 a 27 dias. Os ratos no estudo de Greensley seriam aleatorizados em dois grupos para proporcionar um controlo. Os ratos do grupo de controlo seriam mantidos num edifício diferente para eliminar a possibilidade de efeitos curativos devidos à proximidade dos ratos tratados. Infelizmente, o carregamento de ratos não chegou ao laboratório dentro do prazo. Houve vários atrasos e Ben perdeu interesse na experiência, dado que tinha outras prioridades. Dave encorajou Bill a fazer a cura no lugar de Ben. Por fim, os ratos chegaram e foram injetados. Bill começou a segurar a gaiola de ratos da experiência com as mãos durante 1 hora por dia. A sua hipótese era que, se a cura energética fosse real, os ratos não desenvolveriam tumores como normalmente acontecia. Ao fim de 1 semana de tratamento, 2 dos ratos desenvolveram tumores visíveis. Bill ficou amargamente desapontado. Quando os 5 ratos desenvolveram tumores, Bill pediu a Dave que lhe acabasse com o sofrimento, já que a experiência claramente falhara. Quando Dave chegou, comentou que os ratos de Bill pareciam muito saudáveis, apesar dos tumores. Corriam pelas gaiolas, cheios de energia, comportando-se como se estivessem de boa saúde. Os ratos do grupo de controlo, no outro laboratório, contou ele a Bill, não estavam tão bem. 2 já tinham morrido. Argumentou: talvez os tratamentos estejam a abrandar o cancro, mesmo que não possam impedi-lo. Não há registro de um único rato que tenha ultrapassado os 27 dias. Se conseguires que um deles viva 28, já teremos um recorde mundial. As experiências raramente têm o resultado esperado. É por isso que são experiências. Por volta do 17º dia, para grande surpresa de toda a gente, os tumores nos ratos de Bill começaram a mudar. Ficaram ulcerados, com crostas a substituir o pelo na pele. No dia 28, Bill disse aos ratos que estavam a fazer história. As ulcerações começaram a desaparecer e o pelo tornou a crescer. 1 semana depois, os ratos de Bill foram examinados por um biólogo que transmitiu a notícia a Dave. Os ratos estão livres de cancro. O ceticismo não é barreira alguma à cura. A experiência foi replicada em alturas diferentes por outros investigadores que ampliaram o conceito de formas interessantes. As equipas constataram que, quando eram tratados mais ratos, o efeito era mais forte. Quando o efeito era muito forte, até ratos no grupo de controlo num edifício diferente começavam a melhorar e alguns não morriam. Em alguns estudos, Bill treinou estudantes de licenciatura para realizarem a cura. Escolheu pessoas que, tal como ele, eram céticas. Eliminou verdadeiros crentes do conjunto de curandeiros. Isso não surtiu diferença alguma. Os ratos recuperavam, quer fossem tratados por Bill, quer fossem tratados por estudantes céticos. Não só recuperavam, como também desenvolviam imunidade ao adenocarcinoma. Se depois fossem injetados, já não desenvolviam cancro. Bill também tentou tratar a água que depois era dada aos ratos. Isso foi tão eficaz como usar a prática curativa nos próprios ratos. Bill requeria que os estudantes mantivessem registros com a descrição das suas experiências pessoais. A análise das suas notas revelou que, ao início, muitos não acreditavam que estivessem a participar numa experiência de cura. Julgavam que eles, não os ratos, eram os sujeitos do estudo. Julgavam que, na verdade, estavam a ser secretamente testados para determinar quão crédulos eram. A isto chama-se o efeito nocebo.
É ao contrário do efeito placebo. Com o placebo, a crença das pessoas em como irão melhorar pode produzir uma cura. Pacientes com nocebo podem ficar doentes por causa das suas crenças. As pessoas que não acreditam na possibilidade da cura, como os estudantes céticos, introduzem o efeito nocebo no seu trabalho. Os ratos não tinham opiniões, e é isso que torna os animais úteis em estudos nos quais os investigadores desejam eliminar o efeito placebo. Os estudos céticos de Bill também não acreditavam na cura, por isso, os estudantes céticos de Bill também não acreditavam na cura, por isso não era a crença o que produzia a cura. A explicação mais provável para a cura são os campos energéticos. Muitos dos estudantes, bem como o próprio Bill, descreviam sentir as mãos a aquecer quando sentiam a cura energética a começar a fluir. Também descreviam como deixavam de ter essa sensação quando a sessão de cura chegava ao fim. Aprenderam a discernir ao certo como eram as sensações do fluxo de cura energética ao passar pelas suas mãos. Variantes da experiência revelaram que a distância não era um obstáculo, não importava se os ratos estivessem próximos ou afastados do curandeiro. A cura energética não parece estar confinada pelas barreiras habituais do tempo e do espaço. Uma intencionalidade distante pode ser tão eficaz como a presença de um curandeiro na sala. No seu livro O Poder da Intenção, a jornalista especializada em assuntos médicos Lynne McTaggart resume 6 estudos que usaram máquinas de eletroencefalograma ou ressonância magnética para mostrar que os curandeiros conseguem afetar as ondas cerebrais de pessoas à distância. Conclui que o cérebro do receptor reage como se estivesse a ver a mesma imagem ao mesmo tempo. Bill Bankston também verificou que ele próprio era capaz de alterar o eletroencefalograma de um sujeito humano distante. Depois de experiências com ratos, Bill começou a oferecer cura energética a seres humanos e constatou que os tumores, fossem cancerígenos ou benignos, muitas vezes desapareciam. O médico dela disse: "Isso não faz sentido." Bill Bankston registou muitas histórias de casos do seu trabalho com pacientes com tumores. Eis um em que os médicos de uma paciente ficaram atónitos perante as alterações que viram depois de uma cura energética. Janice, que estava na casa dos 20 anos, tinha recebido um diagnóstico de torção ovariana, que quer dizer trompas de falópio torcidas, juntamente com quistos, o que provoca a morte do tecido ovariano. Foi marcada uma operação que comportava a possibilidade de ela ficar estéril. Depois de eu a ter tratado algumas vezes, quando Janice foi ao seu exame pré-operatório, o médico ficou espantadíssimo. Não há crescimentos. Encaminhou-a para um especialista que ficou igualmente perplexo. Ia pensando em voz alta enquanto olhava para os dispositivos. Tem crescimentos nesta foto, mas na seguinte desapareceram. Tem as trompas torcidas nesta foto, mas agora isso desapareceu. Não faz sentido. Os médicos de Janice cancelaram a operação. Poderá a cura ser aprendida? Como os estudantes céticos de Bill descobriram, a cura pode ser aprendida. Os meus amigos Donna Eden e David Feinstein gerem o maior programa de medicina energética do mundo, o Eden Energy Medicine. O programa deles tem mais de 1000 diplomados. Centenas de histórias confirmam que a cura energética funciona tão bem com seres humanos como com ratos. Na década de 1980, eu defendia que a cura era uma capacidade especial que apenas certos indivíduos dotados possuíam. Ao longo da história, tem havido pessoas impressionantes a demonstrar capacidades curativas comprovadas. Em Soul Medicine, um livro que escrevi em parceria com o Dr. Norman Shaley, fundador da Associação de Medicina Holística norte-americana, falamos de várias dessas pessoas. O nosso padrão de uma cura comprovada era um diagnóstico médico a revelar que o paciente tinha uma doença, seguido de um segundo diagnóstico depois da cura, demonstrando que o paciente não tinha essa doença. Estudar esses profissionais sugeria-me que a cura era uma dávida invulgar.
Bill, David, Donna e muitos outros têm-me mostrado que estava enganado. Programas de medicina energética, como os oferecidos por Bill e Donna, revelaram agora que a cura é uma capacidade que pode ser ensinada. Estudos de casos escritos pelos seus estudantes incluem pacientes que recuperaram de problemas graves de saúde, como cancro, doença cardíaca e doenças autoimunes. Fundei uma organização sem fins lucrativos chamada National Institute for Integrative Healthcare, Instituto Nacional de Cuidados Integrativos de Saúde. No nosso website mantemos uma lista de estudos sobre cura energética publicados em revistas científicas submetidas à revisão por pares. Para serem incluídos nesta lista, os estudos têm de cumprir com os seguintes critérios: avaliarem o uso de cura pelo toque ou intervenções no campo energético do corpo, usarem exercícios ou técnicas energéticas para equilibrar os sistemas energéticos do corpo. A explicação usada para os efeitos do tratamento deve basear-se em alterações no campo energético do corpo. A lista exclui métodos como acupuntura, TLE, técnicas de libertar as emoções, porque estas têm as suas próprias bases de dados online. Não obstante, há mais de 600 estudos na lista. Se incluirmos TLE, acupuntura e outros métodos de cura energética, há mais de 100 estudos a demonstrar que a cura energética é eficaz para um vasto leque de problemas, como por exemplo abuso de substâncias, Alzheimer, ansiedade, artrite, asma, autismo, AVC, burnout, esgotamento, cancro da próstata, calafeias, cortisol, demência, depressão, diabetes, dificuldades cognitivas, disfunção de tiroide, distúrbio do stress pós-traumático, distúrbios do humor, doença cardiovascular, doença pulmonar, dores lombares, enjoos, enxaquecas, feridas na pele, fibromialgia, fumar, hipertensão, insónia, mal-estar menstrual, memória, obesidade, problemas comportamentais infantis, dor, queimaduras, síndrome do intestino irritável, síndrome do túnel cárpico, toxicodependência, VIH, SIDA. Este conjunto convincente de evidência demonstra que a consciência orientada pela intenção, operando através de campos energéticos, pode introduzir mudanças radicais na matéria. O crânio e a pele não são fronteiras limitativas da energia e da informação, diz o psiquiatra Dan Siegel no seu livro Mind. Ainda que a cura possa ocorrer ao nível de animais pequenos, como ratos, bem como ao nível de animais maiores, como Homo sapiens, e possa ocorrer à distância, quão grande pode esse efeito tornar-se? A resposta é muito grande. Sociedades inteiras têm sido mudadas pela mudança da mente de uma só pessoa. Em todas as eras há pessoas que perguntam porquê? Tem de ser assim? E como podemos fazer as coisas de outra maneira? Mesmo ao enfrentar uma condição social que não muda há séculos, por vezes a mente de uma única pessoa consegue mudar a matéria de uma sociedade inteira. A mente é capaz de alterar matéria ao nível do muito pequeno, átomos e moléculas. Subindo na escala, é capaz de alterar a matéria ao nível das células, dos órgãos e dos corpos. Subindo mais ainda, pode mudar grupos sociais e até países. Há muitos exemplos históricos de pessoas que mudaram primeiro ao nível das suas próprias mentes e que depois vieram a ter um impacto capaz de moldar o mundo. Iremos debruçar-nos sobre vários exemplos de como a mudança da mente individual pode chegar a produzir enormes alterações sociais. Como uma mudança mental eliminou uma doença contagiosa. Josephine Baker foi a primeira mulher a doutorar-se em saúde pública na Universidade de Nova York. Em 1908, foi nomeada diretora do novo departamento de higiene infantil da cidade. Ela compreendia a ligação entre a pobreza e a doença e tinha a forte determinação de eliminar o sofrimento humano. Introduziu muitas reformas na cidade de Nova York. Becker instituiu um programa chamado a Liga das Pequenas Mães para dar formação sobre cuidados infantis básicos a raparigas a partir dos 12 anos. Numa altura em que ambos os pais costumavam trabalhar fora de casa, isto melhorou a saúde das crianças pequenas. Becker padronizou a dosagem de nitrato de prata colocado nos olhos dos recém-nascidos para prevenir a sífilis.
Antes da sua inovação, não havia uma dose padrão e alguns bebés recebiam tal quantidade que ficavam cegos. Estabeleceu padrões para a qualidade do leite. Na altura, o leite, dado à maioria das crianças, era aguado e depois adulterado com outras substâncias como farinha, amido ou giz para parecer idêntico ao produto original. A meio da Primeira Guerra Mundial, Becker publicou um editorial no New York Times em que calculava que a taxa de mortalidade de crianças em Nova York seria superior à de soldados na frente ocidental. Isto causou sensação e sublinhou a necessidade de reformas da saúde pública. Becker estava determinado a controlar a disseminação da febre tifoide, um dos principais assassinos tanto de adultos como de crianças. A doença ceifara a vida do seu pai, um fator que motivou a sua escolha de carreira. Com um colega chamado George Soper, começou a mapear áreas da cidade marcadas por surtos de tifo, numa altura em que a teoria dos germes como causa de doenças ainda não tinha vasta aceitação. A sua equipa identificou indivíduos no epicentro de cada surto. Maria Tifoide. Uma dessas pessoas era Mary Mallon, uma imigrante de County Tyrone, na Irlanda. Mary era cozinheira de várias famílias abastadas. Josephine Baker e George Soper descobriram que, onde quer que Mary trabalhasse, pouco depois surgiam surtos de febre tifoide. Quando preparava comida, transmitia o bacilo do tifo a quem a comesse. Mary foi levada para a avaliação e testes, tendo sido encontradas enormes quantidades do bacilo do tifo na sua corrente sanguínea. Mas, sem quaisquer sintomas, ela não acreditava que estivesse doente, embora tivesse sido libertada sob promessa de se dedicar a um ofício que não o da cozinha. Depressa regressou aos velhos hábitos. Josephine Baker voltou a localizá-la e bateu à porta da casa da família com uma escolta policial. Mary correu pelas portas da traseira e escapou à polícia. Mas Josephine, mais determinada do que os rapazes fardados, encontrou-a num barracão de um vizinho. Depois de a encurralar, Josephine sentou-se em cima dela e gritou por auxílio até a polícia chegar. Maria Tifoide ficou fora de circulação de uma vez por todas. As reformas de Josephine Baker foram duramente contestadas pela classe médica. Quando a sua campanha contra a febre tifoide se tornou um sucesso, um grupo de pediatras de Brooklyn entregou uma petição ao maior para que o seu cargo fosse abolido. Queixavam-se de que estavam a perder a afluência constante de crianças doentes nos seus consultórios. Houve audiências no Congresso para a deter. Foi alvo de troça por ser mulher e os críticos declaravam que os seus esforços eliminariam a medicina como profissão para jovens promissores do sexo masculino. Não obstante, ela persistiu e acabou por prevalecer. Quando se reformou, Nova York tinha a taxa mais baixa de mortalidade infantil dos Estados Unidos. As reformas de Becker espalharam-se rapidamente. As suas normas foram adotadas por 35 outros estados e, em 1912, tornaram-se a base do Gabinete Infantil Nacional. Ao fim de uns anos, doenças aterradoras como a varíola, a febre tifoide e a cólera tinham sido praticamente erradicadas. É esse o poder de uma mudança mental quando atua a uma grande escala social. É famoso o aforismo atribuído a Margaret Mead: nunca julgue que um pequeno grupo de cidadãos cuidadosos e dedicados não pode mudar o mundo. Na verdade, nunca houve outra coisa que o fizesse. Uma ideia cujo tempo chegou. Quando muda a sua mente, enviando novos sinais pelos caminhos neurais do seu cérebro, alterando os campos energéticos que o rodeiam, interagindo com o campo dos outros, não faz ideia de quão longe poderá chegar o efeito. Vemos isto em grandes movimentos sociais como a abolição da escravatura. Em cerca de 50 anos, a escravatura passou de ser uma instituição que nos acompanhava desde os primórdios da humanidade a ser abolida a nível global. O direito das mulheres ao voto e os direitos civis seguiram a mesma trajetória. Os grandes movimentos sociais começam na consciência de apenas umas quantas pessoas, espalham-se lentamente ao início e depois propagam-se cada vez mais depressa.
Como disse o romancista francês Victor Hugo, pode-se resistir à invasão de exércitos, não à invasão de ideias. Ou, na sua versão mais popularmente parafraseada, não há nada mais poderoso do que uma ideia cujo tempo chegou. Uma ideia que começa em apenas uma mente pode apoderar-se do mundo. Quais são as ideias que lhe ocupam a consciência todos os dias? Criar de dentro para fora. Na minha primeira carreira, no mundo da edição, entrei em contato com muitos autores de best-sellers. Um dia perguntei a mim mesmo, o que é que eles têm em comum? Refletir sobre essa questão alterou a direção da minha vida. Uma das características comuns aos autores de best-sellers é um foco na criação. Estão muito mais interessados em produzir informação do que em consumi-la. O fluxo de palavras e imagens tende a ser de dentro para fora e não de fora para dentro. Não há dúvida de que leem e assistem a vídeos, como todos nós, mas tendem a despender muito mais tempo a verter informação da sua consciência do que a absorver informação para a sua consciência. Perante a opção de ler entrada ou de escrever saída, escrevem. A maioria das pessoas é passiva. Absorve informação, ouve rádio, assiste a programas e a filmes e, ocasionalmente, lê. Essas pessoas são consumidoras de informação por oposição a produtoras. São constantemente influenciadas pela informação que consomem. No que concerne aos autores de best-sellers, o fluxo da informação tende a correr na direção oposta. Estão muito mais interessados na informação que podem produzir no que naquela que podem consumir. São produtores ativos de informação em vez de consumidores passivos. Dalila e o campo de informação. Lembro-me de um piquenique com um grupo de amigos aqui há uns anos. Desse grupo fazia parte uma mulher na casa dos 50 anos chamada Dalila, que eu não via há uns anos, mas com quem já tivera muitas conversas calorosas. Ela sempre fora bonita, inteligente e saudável. Financeiramente estável, não precisava trabalhar, mas desfrutava de uma carreira moderadamente bem-sucedida como pianista clássica. Estávamos sentados na relva do parque num lindo dia primaveril, depois de uma manhã de dança livre em grupo. À medida que íamos falando, Dalila confidenciou-me a sua preocupação com o que estava a acontecer no mundo. Havia muitos problemas com que se preocupar. Guerras em várias regiões, refugiados, desastres naturais, poluição, a perda de água subterrânea, extinção em massa, a subida dos níveis do mar, a fraca qualidade dos governos, a deflorestação. À medida que íamos falando, fiquei com uma imagem nítida do fluxo de informação na vida de Dalila. Sempre que conduzia, tinha o rádio ligado e sintonizado numa estação que só passava notícias. Lia o jornal todos os dias e assistia a noticiários televisivos. Ela absorvia toda esta informação do mundo exterior e passava grande parte do seu tempo envolvida nesse processo. Isso não a deixava feliz. Reparei no quanto Dalila parecia ter envelhecido desde a nossa última conversa e quão pesada parecia a sua energia enquanto me descrevia a torrente de problemas que lhe ocupava a mente preocupada. Apesar de ter saúde, inteligência e sossego financeiro, a sua mente vivia consumida pela preocupação. Ela sintonizava a consciência para as coisas más como um aspirador a absorver o lixo. Encher a mente de problemas resultava numa mente cheia de lixo. Os sítios para os quais voltava a atenção fazia com que ficasse imersa no campo energético das más notícias. Condicionado pela consciência, o seu cérebro atarefa-se a fazer crescer os circuitos neuronais do stress. A sua mente guiava-lhe o cérebro para fomentar essas vias neuronais, tornando-se maiores e mais eficientes no transporte dos seus sinais habituais. A cada aumento de capacidade, a sua mente ficava mais atenta a más notícias. Dalila acreditava que as coisas más que ouvia nas notícias aconteciam por aí. Alegava, com completa justificação, que as notícias com que ocupava os seus pensamentos eram objetivamente verdadeiras. Contudo, a verdade era que ela estava a criar a sua própria realidade cheia de stress devido à direção na qual
decidia voltar a sua atenção. Concentrar-se nas notícias desencadeava a criação de novos neurónios nesses circuitos, o que criava campos eletromagnéticos mais fortes, o que, por sua vez, a sensibilizava mais para sinais similares. O seu stress tinha tanto a ver com a sua criação subjetiva da mente, como tinha a ver com o estado objetivo do mundo. Plasticidade neuronal autodirigida. Esse é o risco que se corre quando se é um consumidor de informação em vez de um produtor. Quando o fluxo de informação vem de fora para dentro, a consciência fica refém da consciência das pessoas que produzem a informação. Quando o recipiente da nossa mente é preenchido com informação infeliz, é difícil manter um estado feliz. Quando permitimos que outros nos ocupem a consciência, ficamos à mercê da sua consciência. A minha mulher Christine também consome informação constantemente. Contudo, ela escolhe material inspirador. Escuta os seus oradores transformativos preferidos durante as viagens longas até ao trabalho. Lê livros inspiradores e assiste a documentários sobre a natureza na televisão. A sua família e os seus amigos partilham citações inspiradoras por e-mail. Ela submerge a mente em informação do exterior e a sua escolha de material animador torna uma presença feliz e sábia. É a partir desse ponto que ela, então, cria. Fala-nos de um novo projeto artístico que concebeu ou de uma nova ideia poderosa que aprendeu. São essas as coisas que lhe ocupam a mente. Os pensamentos, as crenças e as ideias que nos ocupam a consciência exercem uma influência poderosa no mundo fora do nosso cérebro. Estamos constantemente a criar. Podemos usar esse poder para criar coisas intangíveis como um ambiente emocional acolhedor. Também o podemos usar para criar condições materiais tangíveis. Há muitos exemplos de mudanças que tiveram início na mente de uma só pessoa, como Josephine Baker, e que se expandiram para mudar o mundo. Lançar a mente para o espaço. Na esfera da tecnologia, uma pessoa cuja visão pessoal reformulou indústrias inteiras é Elon Musk. Elon Musk é famoso por ser o fundador de várias empresas bem-sucedidas, incluindo a Tesla e a SolarCity. Vendeu o seu primeiro produto quando tinha 12 anos. Tratava-se de um jogo chamado Blackstar, que ele mesmo programara. Depois de se candidatar sem sucesso a um emprego na Netscape e de abandonar os estudos na Universidade de Stanford, fundou uma empresa chamada Zip2, que a Compaq viria a comprar por 307 milhões de dólares. Depois foi um dos cofundadores do PayPal, vendendo a sua parte quando o eBay comprou o negócio. Enquanto os negócios de Musk prosperavam, deparou-se na sua vida pessoal com uns quantos percalços sérios. Numas férias na África do Sul, a sua terra natal, contraiu malária cerebral, que é fatal em cerca de 20% dos casos. Perdeu 20 quilos e teve uma experiência de quase morte. 2 anos depois, o seu primeiro filho morreu com apenas 10 semanas. Musk fundou a sua terceira companhia, a SpaceX, em 2002, com o objetivo audaz de tornar possíveis os voos espaciais comerciais. O lançamento do primeiro foguetão da SpaceX em 2006 acabou numa explosão de fogo. Juntamente com o foguetão incinerado, foram-se os milhões de dólares que Musk tinha investido no projeto. Não obstante, manteve-se decidido e escreveria depois: a SpaceX está nisto para durar e, aconteça o que acontecer, vamos fazer com que isto resulte. No ano seguinte, a empresa lançou o seu segundo foguetão. Não conseguiu entrar em órbita, pois os motores desligaram-se prematuramente, deixando a SpaceX com 2 pontos contra si e um fundador desesperadamente falto de dinheiro. No terceiro lançamento, em 2008, as duas fases do foguetão chocaram depois de se separarem. A sua carga útil, que incluía a primeira carga de Musk para a NASA, bem como as cinzas do ator de O Caminho das Estrelas James Scott Dowan, acabou no oceano. Musk estava agora completamente sem dinheiro e à beira da bancarrota. Foi salvo apenas por um investimento à última hora feito pelo bilionário excêntrico Peter Thiel. Hoje em dia, as empresas de Musk, Tesla, SpaceX e SolarCity
são um sucesso estrondoso. No entanto, foi necessária perseverança ao longo de vários percalços seguidos para chegar a esse ponto. A atitude de Musk é incessantemente positiva, qualquer que seja o desafio. A sua mente tem sido a fonte de várias realidades materiais que mudam o paradigma. Que mundo irá moldar com o seu cérebro? O que lhe vai na mente? E que tipo de mundo material poderia criar com isso? Tem um cérebro e uma mente magníficos, capazes de criar riqueza, felicidade, saúde e bem-estar na sua vida e nas vidas daqueles que o rodeiam. A sua consciência é poderosa, muito mais do que imagina. A maioria de nós usa apenas uma fração mínima da nossa capacidade sem sequer se aperceber de que as nossas mentes criam matéria. Este livro debruça-se sobre dominar conscientemente o seu superpoder para criar uma vida maravilhosa para si mesmo e para os que o rodeiam. Já está a transformar pensamentos em coisas. É algo que faz inconscientemente todos os dias. Agora está na altura de o fazer sistemática e deliberadamente. Nas páginas seguintes irá conhecer muitas pessoas como Josephine Baker, Elon Musk, Lawrence Smith e Bill Bankston, gente que transformou pensamentos em coisas. A informação flui dessas pessoas para o campo universal e a sua consciência condiciona o espaço em redor de forma a produzir manifestações na realidade material. O conceito de que a mente cria matéria não é uma proposição metafísica, é biológica. Nos próximos capítulos começará a experienciar por si mesmo como o cérebro cria matéria sob a forma de neurônios e sinapses em resposta à sua consciência. A consciência e a matéria interagem com os campos à sua volta e o resultado é a realidade material. Começará a usar deliberadamente a sua consciência, construindo matéria através da intenção que flui de dentro, em vez de ser algo acidental de acordo com o que lhe chega do exterior. Descobrirá a comunidade de pessoas conscientes que constroem a mais alta e melhor realidade para todo o planeta e descobrirá que faz parte de uma enorme comunidade criativa a trabalhar pelo bem. Bem-vindo ao futuro da mente e da matéria. Pôr estas ideias em prática. Atividades para praticar esta semana. Assim que acordar de manhã, pousa a mão sobre o coração e sinta amor. Compre um diário, anote uma lista das suas intenções. Quais são as 10 coisas que transformariam a sua vida? Inspire e envie intenções curativas a alguém que esteja doente. Faça um donativo de 10% do seu próximo salário a uma instituição de solidariedade dedicada à mudança social.